Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. Amados irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Bem-vindo ao nosso programa De Todo o Coração. Meus queridos diocesanos, aqui estamos neste programa para refletir, para meditar a palavra de Deus. E por que não também para rezar com esta mesma palavra? Afinal de contas, é Deus que nos fala, a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, a palavra que abre o diálogo, que toma a iniciativa de estabelecer conosco uma conversa. E que bom que nós temos um canal de televisão, um canal do YouTube e de outras redes sociais para fazer com que esta palavra ressoe em nossos ouvidos, chegue ao mais íntimo do nosso coração através do programa De Todo o Coração. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Obrigado a você que agora ligou a sua televisão, aqueles que sintonizaram através dos seus aparelhos. Obrigado também aos nossos patrocinadores. São benfeitores. Mais do que uma propaganda ou uma publicidade, eles estão levando ao ar a palavra de Deus. Pois bem, já 3 domingos que nós estamos meditando o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Do capítulo 5º ao capítulo 7º de Mateus, tudo faz parte do Sermão da Montanha. E por isso, a Igreja Católica dedica 6 domingos do tempo comum para a meditação do Sermão da Montanha. Repito, do capítulo 5 ao capítulo 7º. 6 domingos, hein? É muito. Muita coisa para que possamos aprender com o próprio Filho de Deus, aquele que tudo ouviu do Pai e nos comunicou através do Espírito Santo, para que nós aprendamos, não apenas aprender de cor a palavra de Deus, as citações da Bíblia, mas aprender a viver com o coração, de coração, esta palavra. Vamos lá. O versículo 38, Jesus diz aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É a citação da lei de Italião. No passado, Moisés, enfrentando este quadro de hostilidade entre as pessoas humanas, fez com que a vingança fosse diminuída. Não é que olho por olho, dente por dente, fosse uma coisa normal entre as pessoas, não. Por um olho se arrancava 2, por um olho se decapitava a cabeça de alguém, se decepava. Então Moisés admite a lei de Italião para dizer que a vingança seja proporcional, olho por olho, dente por dente. Mas agora Jesus vai nos dizer que a vingança está banida. Muitas vezes nós temos reações instintivas. Por isso, Santo Agostinho rezava a Deus dizendo: Senhor, antes de mandar-me, ajuda-me que eu possa também mandar a mim mesmo. Isto é, que eu seja uma pessoa equilibrada, que eu saiba controlar os meus instintos, seja menos agressivo, mais perdoador. Em síntese, esta é a proposta do Evangelho. Pois bem, a vingança pessoal é banida, a lei de Italião é esquecida e agora nós devemos viver o valor da generosidade. A plenitude da lei é o amor. Se domingo passado a lei se fez carne e habitou entre nós, se a plenitude da lei é o próprio Cristo, a sua generosidade de dar a vida por nós,
deve ser também a nossa generosidade. Se me obrigarem a andar 1 quilômetro, devo andar 2, por generosidade, por amor, não por tolice, viu? O cristão não é um idiota, não é um tolo, até porque o Catecismo da Igreja Católica, confira no Catecismo. Lá a Igreja prevê, inclusive, a legitimidade da defesa. Isto é, se alguém vem me roubar, vem me atacar, é legítimo o meu direito de me defender. Isso faz parte da doutrina católica e está presente no Catecismo da Igreja. Mas a generosidade não significa tolice ou, menos ainda, idiotice. A generosidade significa: eu vou mostrar para aquela pessoa o quanto eu sou bom. Muitas vezes, quando alguém é agredido, é ofendido, é caluniado, e tem outro tipo de reação, como, por exemplo, olhar fixamente nos olhos da outra pessoa que lhe agride ou que lhe ofende, causa espanto, até mesmo no próprio agressor. Já experimentou isso? Ou já viu isso? Quando criança, aprendi dos meus pais, especialmente de minha mãe, um provérbio muito popular que diz assim: a careta fica na cara de quem faz. Ou seja, o gesto feio não é de quem revida ou de quem se vinga. Gesto feio é de quem agride, de quem ofende, de quem violenta, de quem calunia. O desapego aos bens materiais é outro ponto, também tocado por Nosso Senhor, como sendo parte deste grande valor da generosidade. Se alguém tem 2 túnicas, dê. Se alguém te pede uma, dê a outra. Aliás, havia um santo, logo no início da igreja, se não me falha a memória, São Basílio de Cesareia, um dos santos padres, que costumava dizer que aquilo que eu tenho em duplicata não me pertence. Aquilo que eu tenho guardado na despensa, aquilo que eu tenho repetido no guarda-roupa, não é meu, pertence ao pobre, que não tem sequer um guarda-roupa, que não possui nem menos uma despensa para acumular 2 coisas. Então, esse desapego aos bens materiais faz parte da liberdade humana, de quem se desapegou de si mesmo, de quem se desapegou do futuro. Ah, mas se amanhã eu não tiver para comprar, ah, mas se amanhã vier a me faltar, seja livre, confie em Deus, confie na providência de Deus. Deus não vai lhe deixar faltar nada. Mas essa é também uma expressão de amor, uma expressão de quem ama. O amor é o distintivo do cristão. A gente pode ter o sinal da cruz, esse é o sinal da vitória, da vida sobre a morte, mas é, acima de tudo, o sinal do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para morrer na cruz. Agora você entende por que a gente usa uma cruz pendurada no pescoço, na lapela, no cordão, na gargantilha, no anel. A cruz é o sinal do amor. E o distintivo do cristão é o amor. Pois bem, agora Jesus vai pedir um ato de amor perfeito. O amor perfeito. Exatamente para amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Aí você pode me dizer: mas senhor bispo, mas Dom Rui, pera lá, isso que Nosso Senhor está me pedindo aí já é demais, é um exagero. Agora, como é que eu vou ter que amar aquela pessoa que me ofendeu, que me caluniou, aquela pessoa que me magoou, que me difamou perante a sociedade, aquela pessoa que atropelou meu filho e matou, aquela pessoa que tirou o meu emprego, que tomou meu marido ou minha esposa? Como é que eu faço para amar essa pessoa?
Veja bem, o amor não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção, isso se chama paixão. Estar apaixonado por alguém, pensar naquela pessoa o tempo inteiro, o nome disso é paixão. Amor, muito mais do que sentimento, é um ato de vontade. Quando alguém se decide casar com alguém, claro que é por amor, mas é também uma decisão de vida. Quando eu me decido a dar a minha vida por alguém, por uma esposa, quando a mulher decide dar a vida pelo seu marido, isso é um ato de vontade, é uma decisão. Amor é isso, um ato de vontade. Mas sim, Dom Rui agora falou do ato de vontade sobre o que é o amor. Mas como é que eu faço mesmo para amar o inimigo, aquela pessoa odiosa, que me fez tanto mal, que me feriu profundamente, que me prejudicou? Olhe, Nosso Senhor responde isso no Evangelho. Rezar por aqueles que vos perseguem. Se Deus ama os inimigos, e o texto do Evangelho diz assim, que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. É porque Deus ama a todos. Então, se Deus ama os inimigos, como é que eu não posso rezar pelo inimigo entregando a Deus? Entregue a Deus, para que ele se converta, para que nós sejamos perfeitos no amor, como Deus é perfeito, mesmo que a gente diga que errar é humano. Esse provérbio tão famoso, deixa ele para trás. Errar é humano, todo mundo sabe disso. Mas Deus nos chama a amar com um amor perfeito. Sede perfeitos, como eu, vosso Pai, sou perfeito. Aí já estamos próximos da Quaresma, que vamos iniciar com a quarta-feira de cinzas. É tempo de conversão e Deus nos dá no batismo o Espírito Santo, a graça santificante. Reze pelo seu inimigo, entregue a Deus para que ele se converta, para que ele seja um dia perfeito, se sentindo amado por Deus e não prejudique mais ninguém. Um grande abraço e um abençoado final de semana. De todo coração. Nessas duas últimas semanas, da primeira quinzena do mês de fevereiro, o clero, muitos presbíteros da Diocese de Caruaru, tiveram a oportunidade de fazer o seu retiro anual. A primeira semana com a pregação do Frei Jorge Rocha, capuchinho, meu conterrâneo lá da Bahia. E a segunda semana com a pregação do Padre Heronildo Manuel, nosso presbítero aqui da Diocese. Veja a matéria sobre o retiro. De todo coração. Na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o clero diocesano de Caruaru entrou em retiro, vivenciou o seu retiro, onde contou com a presença do pregador Frei Jorge Rocha, onde tiveram um aprofundamento na experiência da santidade e intimidade com Deus. O retiro teve seu encerramento dia 9 de fevereiro, com a presença do bispo diocesano, Dom José Rui. O retiro foi tratado sobre a santidade como algo inerente da vida do nosso clero, do nosso povo, de onde vem justamente o nosso clero. E esses dias foram um dia de aprimoramento e de santidade, seja do ponto de vista do conhecimento da vida dos santos e das santas de Deus, e ao mesmo tempo colocando esta vida dos santos e dos santos na vida dos nossos presbíteros, dos nossos padres, mostrando que nossa vocação é essa, e que a santidade na nossa vida é início, é meio e é fim. Nosso coração do nosso Deus nos gera para a vida, nós somos mantidos pela santidade do nosso Deus e o nosso caminho, o nosso lugar de chegada é também a santidade. Foi essa a grande tratativa que fizemos nesses dias aqui com o clero. Este ano, Deus me concede a graça de celebrar 50 anos de minha ordenação sacerdotal. E posso dizer com muita segurança que este foi um dos melhores retiros dos quais eu participei, sob a orientação
de Frei Jorge, um frade capuchinho, franciscano, nós podemos contemplar que a santidade é algo possível na nossa vida. Que o sacerdote é chamado, sobretudo, para ser santo, na imitação de Jesus Cristo, o Divino Mestre, o Bom Pastor, na imitação de tantos santos que nos precederam, marcados com o sinal da fé. Portanto, encerramos este retiro com muita alegria e com muita esperança de sermos melhores, sustentados pela graça e pela força de Deus. Está chegando o nosso intervalo. Fique aí, não desligue a TV e espere. No segundo bloco do nosso programa De Todo o Coração, está chegando o Padre Aloísio e o Padre Adriano Davi. De todo coração, de todo coração. Retomando o nosso encontro de todo o coração, após escutar o nosso bispo, demos continuidade ao nosso caminho de espiritualidade. E hoje, de uma maneira muito especial, quero lhes falar sobre este evangelho que vamos meditar neste domingo, onde Jesus nos mostra o itinerário que devemos percorrer acerca do perdão. Perdoar não é esquecer o que nos fizeram. Perdoar não é tirar da cabeça o que aconteceu. Perdoar é uma decisão. É decidir tirar uma dor e ficar com a cicatriz. Por isso, é possível trilhar um caminho espiritual a partir do perdão, tirando a dor e ficando com a cicatriz. Porque essa é a força da misericórdia. Essa é a força do amor de Deus que move o coração do homem a fim de que ele viva a experiência com o seu próximo em verdadeira fraternidade. No Evangelho, fala-nos, se tivermos nós caminhando e encontrarmos alguém que tem algo contra nós, mas fala-nos também que é preciso deixar a oferta e fazer o exercício da reconciliação. E em um outro, o que vamos meditar amanhã, fala-nos o conselho máximo de alguém que tirou a dor e ficou com a cicatriz. Rezai pelos vossos inimigos. Meus irmãos, às vezes, quando encontramos alguém que nos causou mal, que nos feriu, nos fez alguma coisa, nos prejudicou, temos a inclinação, a tendência natural de querer afastá-la, de não querer nem saber da vida daquela pessoa, de tentar esquecer até mesmo, como alguns dizem, que ela existe. Mas para quem é cristão, a proposta de Jesus para o crescimento espiritual e a liberdade humana é exatamente diferente. É lançar o olhar sobre esta pessoa considerada o seu inimigo e ter a atitude da misericórdia, rezar, porque o outro que errou com você é porque ainda não tinha plena noção nem consciência do bem. Quando alguém nos causa um mal, nos prejudica, é porque ainda não tem a visão completa do bem em relação a si mesmo e ao próximo. É bem verdade que, dependendo do prejuízo ou dependendo da situação, sentimos tanto o que ocorreu, o que aconteceu, que caem as lágrimas, que nos sentimos de tal modo, às vezes, até feridos, ao ponto de não querer nem mexer nesse fato, nesse assunto. Por isso, vale a pena recordar-lhe, vale a pena lhe dizer: quem caminha em Deus não teme olhar para o seu inimigo, porque entre você e o seu inimigo está a cruz de Cristo, está aquele que reúne e perdoa
o malfeitor e o injustiçado. Está aquele que no sacrifício da cruz olha para os seus algozes e lhes diz com todo o coração: hoje mesmo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais uma vez, nós somos remetidos na vida espiritual ao Cristo no Calvário. Para diante das injustiças, dos fatos que nos machucam, das coisas que nos prejudicam, podermos olhar, encarar essa realidade na fé e dizer: Pai, perdoa. Essa é a atitude orante. Pai, olha para essa situação. Olha para o que aconteceu, porque não sabem o que estão fazendo, ou o que fizeram, o que causaram em mim, os danos da minha história causados por esse fato. E é aí que dá-se início ao processo de libertação, ao processo de cura do coração ferido. Mas existe uma outra via a partir desse evangelho. A via da justiça. Às vezes, confundimos justiça com vingança. Achamos que a justiça é punir, é vingar, é fazer o outro sofrer o dano que nos causou. A justiça, segundo o Senhor, a vida espiritual, não é o desejo de vingança para que o outro seja prejudicado. A justiça é o desejo de conversão, de transformação, de que ele seja tocado de tal forma e lhe sirva para a verdadeira conversão. Alguém poderia dizer: mas isso é duro demais, padre, isso é impossível viver. E eu lhe digo: não, não é impossível. É possível sim, quando nós não olhamos para os nossos egos feridos, mas olhamos para a humildade do Cristo, que sendo justo, foi tomado como injusto, que sendo santo, foi tido como a causa dos pecados, assumindo nossos pecados, para lhe dizer: no segundo passo que precisamos dar, de sermos justos, significa entrarmos em tamanha comunhão com Cristo, que nele encontraremos o coração capaz de, em paz, olhar para o inimigo e, ao invés de desejar-lhe vingança, desejar-lhe o bem. Temos ainda um terceiro passo. Reconhecendo o quanto dentro de nós fica, às vezes, de julgamento, de mágoas e tantas coisas, precisamos dar o passo de buscar o perdão de Deus. Quem pede perdão a nosso Senhor, quem o busca no sacramento da reconciliação, derruba barreiras, derruba verdadeiras muralhas, destrói verdadeiras pedras que se levantam na alma e no coração, nos tornando endurecidos, entristecidos e às vezes até adoecidos por falta do olhar de perdão para o nosso inimigo. A misericórdia é um remédio, é o perdão que faz com que nós olhemos para o outro com misericórdia. Por isso, Cristo quer nos oferecer o seu perdão, quer nos oferecer o seu amor e a sua bondade. Para que você não esqueça, rezar pelo inimigo. Segundo, dar o passo, deixar a dor e ficar só com a cicatriz, ou seja, deixar a misericórdia curar. E terceiro, esse precioso passo, pedir também o perdão de Deus. É assim que nós damos continuidade ao nosso caminho espiritual e por isso quero chamar o Padre Adriano Davi para nos ajudar a meditar na liturgia. De todo coração. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs que nos assistem no nosso programa De Todo o Coração. Obrigado, Padre Aloísio, pela sua reflexão, que nos ajuda espiritualmente a crescer, a viver essa vida no Espírito proposta por Jesus. Vamos retomar o nosso caminho. Nós estamos, não sei se você ainda se recorda,
trabalhando o ordinário da missa, trabalhando este caminho, conhecendo, tomando consciência, trazendo ao coração aquilo que a gente reza todos os domingos na celebração da Eucaristia. Nós já vimos a primeira parte, a primeira mesa, como a instrução geral chama, da celebração da missa, que é a liturgia da palavra. E na semana passada, a gente iniciou a liturgia eucarística. Não sei se você se recorda, mas a gente comentou justamente que a liturgia eucarística é cumprir, fazer, ter os mesmos gestos de Jesus. Jesus que tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Esses 4 verbos são justamente os verbos que fazem acontecer a redenção, que fazem acontecer a celebração, que fazem acontecer o mistério da salvação de Deus em nós. E a gente disse que o tomar o pão, tomar o vinho, é o momento do ofertório, que nós já conversamos no nosso programa passado. Hoje, a gente entra de cheio no dar graças. Então, Jesus tomou o pão, tomou o vinho, deu graças. A palavra dar graças, ação de graças, é que a gente acabou traduzindo, e é a palavra grega, Eucaristia. Eucaristia é dar graças, é ação de graças. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é essa: dar graças a quem? Dar graças, e qual é o motivo dessas graças? De dar graças. Dar graças a Deus. Toda celebração da Eucaristia é dirigida ao Pai. Toda celebração da Eucaristia é uma grande ação de graças a Deus. Por qual motivo? Porque Ele nos deu Jesus. Este é o centro, este é o núcleo. Quando a gente fala em liturgia eucarística, em ação de graças, dar graças, basicamente é dar graças a Deus porque Ele nos deu Jesus, porque Ele nos concedeu Jesus. É assim que a gente reza no prefácio da missa. É assim que o padre inicia dando graças. Primeiro nos convidando, o Senhor esteja convosco. E a gente diz, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças, olha a palavra, demos graças ao Senhor nosso Deus, e dar graças é nosso dever e nossa salvação. Então já o convite diz qual é o motivo, já o convite elenca para a gente qual é a razão da gente estar em torno do altar dando graças. E eu queria tomar como exemplo a oração eucarística segunda. A oração eucarística segunda, no seu prefácio, revela para a gente justamente o motivo da ação de graças, o motivo pelo qual nós damos graças. Diz justamente assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo. Está vendo? A ação de graças é ao Pai, a ação de graças é a Deus. Por que damos graças? Porque Ele nos deu Jesus Cristo. Ele é a palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, Jesus, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Este é o motivo da nossa ação de graças. Nós damos graças porque Jesus se encarnou. Nós damos graças, agradecemos a Deus porque Jesus deu a vida na cruz e porque Jesus ressuscitou. E ressuscitado, derrama sobre nós o seu Espírito. Ressuscitado, faz com que a igreja reunida possa elevar a Deus uma ação de graças. Mas não é só o prefácio. Toda a oração eucarística é esta ação de graças. A instrução geral do Missal Romano vai justamente nos orientar, dizendo que a oração eucarística é o centro e ápice de toda a celebração. Prece de ação de graças e santificação. Entendam que quando a instrução fala de oração eucarística, está falando do diálogo inicial, o Senhor esteja convosco, corações ao alto,
até a doxologia final, quando o padre oferta ao Pai não mais pão e vinho, mas o corpo e sangue do Filho dele, dizendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. E a gente responde cantando bonito o Amém. Então, todo esse bloco a gente chama oração eucarística. E continua a instrução no número 78. A oração eucarística exige que todos ouçam respeitosamente e em silêncio. É bonito entender desta forma. A oração eucarística, nós devemos entrar nela, nós devemos entendê-la, compreendê-la, não só racionalmente, mas com o coração. É pela boca do sacerdote que toda a comunidade no final vai dizer amém. Toda a comunidade no final vai concordar com tudo aquilo que foi proclamado, que foi dito. No nosso próximo programa, a gente aprende mais sobre a oração eucarística, as suas partes, os seus momentos e seu significado. Tenham um bom sábado, uma boa celebração amanhã, um bom domingo e que o Senhor sempre nos abençoe. De todo coração. Estamos terminando mais um programa de todo o coração. E de todo o coração eu quero agradecer a sua participação virtual, a sua audiência nesse programa e certamente também algum momento de inspiração e de oração que você teve. Mas antes de dar a bênção conclusiva do programa, eu gostaria de lembrar duas coisas. Estamos bem próximos da quarta-feira de cinzas, a abertura da campanha da fraternidade. Todas as sextas-feiras da Quaresma a gente reza via sacra. Não deixe de adquirir na Cúria Diocesana, como também na secretaria da sua paróquia, o livrinho com a Via Sacra que eu mesmo escrevi e que é publicado pelas edições Canção Nova. A segunda coisa, para quem gosta de ser um teófilo, um amigo de Deus, de conhecer as coisas de Deus, o Instituto de Teologia São João Crisóstomo, aqui mesmo em Caruaru, está abrindo à noite, no turno noturno, as inscrições para a Escola de Teologia para leigos. Você que quer se aproximar de Deus, conhecer a verdade que é Deus, é leigo e deseja aproveitar o turno da noite para estudar teologia, não deixe de procurar ali atrás da antiga Fafica, o Instituto de Teologia São João Crisóstomo. Peçamos a Deus a sua bênção, agradecidos que somos a Ele por toda a bondade, por todo o bem que Ele nos concede. Que Ele nos abençoe, nos dê um final de semana de alegria, de paz, de saúde e uma semana inspirada e conduzida por Ele mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até o próximo programa. Paz e bem. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.